O presidente dá o clima pra manifestação, por mais que ele fale que a manifestação é pra liberdade, ele também bota fogo, né, pra que se fale do Supremo Tribunal Federal, que é uma pauta importante sim, mas de verdade, eu sempre falei aqui, e continuo com a mesma opinião, não sei se os dois são os principais problemas do STF hoje. Pra mim, que tenho, e o Toffoli é um problema muito maior. O Toffoli foi delatado por 3 bandidos confessos sobre corrupção. 3. E até agora esqueceram dele, né? Esqueceram dele, ele tá lá quietinho. Né? E ele também quer ficar quietinho, pode ver que ele submergiu. Ele sabe que tem coisa lá nas relações. Então, a mim me parece que o Toffoli é uma pauta mais importante. Mais o Alexandre de Moraes e também o Barroso têm as contradições deles e estão mais na mídia. Vamos ver o que vai acontecer. Claro que a manifestação de amanhã vai falar sobre o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo se colocou nesta condição. O Supremo quis ser protagonista da história toda, né? E conseguiu. Ora, conseguiu. Parabéns, Fux. Parabéns a todos os ministros que tomam decisões contraditórias, que mudam a lei conforme a cara do freguês, né? Sabemos o caso do Lula. O Supremo conseguiu o que queria. O Supremo não queria ser protagonista. O Supremo não quer ser a última instância. O Supremo não quer mandar no Executivo. O Supremo não quer mandar no Legislativo. Pois bem, conseguiram. E agora o povo não tá gostando disso. Vocês vão ter que escutar o povo. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal, que construiu ele mesmo esta situação que estamos vivendo hoje. O Supremo Tribunal Federal, ele não deve atravessar a Praça dos Três Poderes para promover, Mark, café da manhã com deputado. Ele não deve atravessar a Praça dos Três Poderes para consultar quem quer que seja sobre decisão judicial. Como que está o clima na casa para tal decisão. Ele não deve fazer isso. O Supremo Tribunal Federal, ele não deve se envolver em política partidária. Simples assim. Simples assim. Agora, o problema não é o Alexandre de Moraes. O problema não é o Barroso. Não é, inclusive, somente o Toffoli. Sabe qual é o problema? O problema é o formato em que são escolhidos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ah, o Bolsonaro tem os direitos de indicar? Vai indicar agora os ministros que ele quiser, que ele tem direito de indicar. O problema não é esse, não é o Bolsonaro agora. O problema é que cada presidente que entra deixa ali um legado para gerações. E quando nomeiam alguém tão jovem como o Toffoli, nós vamos ter que lidar com o Toffoli por pelo menos mais 20 anos, Mark. Nós vamos ter que lidar com o Alexandre de Moraes por pelo menos mais 15. Um indicado pelo Lula, outro indicado pelo Temer, daí nós temos lá uma quantidade indicada pela Dilma, e assim a gente vai. Então, será que não é o momento, agora que a população está conseguindo compreender melhor, e eu acredito que esse é o legado dessa crise, Mark, está conseguindo compreender melhor o problema que é esses ministros que ficam ali a vida toda fazendo o que querem, de costas para o povo e de frente para os seus interesses? Então será que não? Um mandato de 10 anos? Será que estabelecer alguns critérios? Olha, só podem juízes oriundos da carreira do judiciário. Então, sim, a gente pode colocar novas regras para impedir que esse tipo de crise fique se repetindo. Porque é isso. O formato, o vício está na origem. Quantos cargos importantes no Brasil nós temos? E a maior parte deles são por concurso público. A pessoa tem que mostrar a capacidade. Você citou o Toffoli, o homem tentou concurso público 2 ou 3 vezes, não passou. E depois é premiado com a vaga de ministro. Então, assim, não dá. Como que a gente vai ser levado a sério assim? Não tem como. Então, o que precisa mudar é a regra de como são selecionados os ministros. Aí sim, a gente pode começar a vislumbrar uma solução. O que acontece no Brasil também é que o judiciário cultivou durante muito tempo um poder supremo. O Supremo não é só o Supremo no nome. Ele se portou como Supremo sempre. O que está errado, o jogo democrático não prevê o Supremo como Supremo. Prevê como uma corte constitucional. Inclusive, eu acho que já começa pelo nome, Pedroso. O Brasil tem que rediscutir o nome do Supremo. Isso é importante. Isso é importante porque o rótulo vende o produto. Em todos os países, são cortes constitucionais, que é a função dela. Aqui que a gente fala, Supremo Tribunal Federal, já coloca no nome essa importância. E pelo jogo democrático isso não é verdade, porque não existe poder supremo. O poder supremo é o povo, na rua como vai fazer amanhã, ou no dia 12, ou quando quiser sair na rua. Supremo é o povo, não existe poder supremo. São 3 poderes que se autorregulam. Esta é a regra do jogo democrático que o Brasil escolheu como Estado, como organização do Estado. Então não existe Supremo. E aí o judiciário ficou incomodado, Pedroso, quando as pessoas começaram a questioná-lo.
Quer a prova? Você desde criança não ouviu aquela frase que eu odeio? Decisão judicial não se discute. Claro que se discute sim. Tem que ser cumprida dentro do momento, mas o judiciário existe justamente para discutir coisas. É por isso que tem tantas instâncias, é por isso que o juiz é revisado na segunda instância, revisado no STJ, depois revisado no STF, porque existe a discussão. E quando o judiciário percebeu que a população estava questionando, como assim? Como assim não vão respeitar a orientação ou a percepção social de um juiz? Como assim alguém questiona o ministro do Supremo? Que no mundo jurídico tem essa coisa dos salamanex, é sociologia entre eles, né? Vossa Excelência. E como assim alguém está questionando o judiciário? Então, a grande questão é essa também. O judiciário não está acostumado com críticas. E o Brasil está criticando bastante porque o judiciário merece as críticas que está recebendo. E foi um processo, meu Deus. Não é só o presidente que está convocando agora, não. O Brasil assistiu o que o STF fez com a Lava Jato. Foi ali atrás. Eles mudaram uma lei para soltar o Lula da cadeia. As pessoas não engoliram isso. Estão digerindo até hoje. Uma coisa que não tem nem digestão. E essa coisa vai se acumulando. O Supremo errou demais. E agora está tendo a consequência disso. Então, vamos conectar aqui no contexto inteiro. Esses atos que irão acontecer amanhã, que irão trazer a pauta do STF, sem dúvida nenhuma, não foram convocados de agora. É um processo que está sendo construído há muito tempo. O povo cansou, Pedroso. É mais ou menos isso. Cansou e cansou muito. Quero que vocês lembrem do ministro Lewandowski sendo vaiado dentro de um avião e mandando a Polícia Federal na saída do voo da ordem de prisão para quem estava reclamando dele. Eu quero que vocês lembrem do ministro Marco Aurélio, agora aposentado, mandando uma advogada, constrangendo uma advogada numa sessão do Supremo porque ela não estava se dirigindo a ele com o pronome de tratamento adequado. É disso que a gente está falando aqui. E, Mark, vamos além, tá? Existe todo o formato e as regras de você questionar dentro do judiciário. Por isso que as coisas estão bem regulamentadas. Agora, quando o Supremo cruza a linha, cruza o Rubicão, né, se a gente fosse falar de história, e passa a querer jogar no campo da política, ele tem que estar preparado para ser criticado no âmbito da política, amigo. É isso. Se você ficasse ali só nos autos, saísse do Twitter, tá? Saísse do microfone ali, né, da entrevista do Jornal Nacional, se você saísse da politicagem, você não estaria sendo alvo de críticas dentro das manifestações. É simples assim, sabe por quê? Porque as pessoas nem iriam saber o nome do ministro do Supremo, Mark. Por quê? Porque ele seria uma autoridade reclusa, se manifestando nos autos. Agora, quer fazer política? Quer ser senador togado, né, no judiciário? Aí não dá, aí vai apanhar mesmo. Vai receber crítica mesmo. E não pode dizer que a crítica que você recebe como indivíduo, quando estão me criticando como indivíduo, estão criticando a democracia. Eles estão querendo que eu mude a forma como eu estou me comportando, mas é a democracia que está sendo atacada. Não, não é a democracia, é você. Simplesmente assim. Olhe o que você tem feito, né? Olhe o que você tem feito e tente corrigir. Agora, imaginar que as pessoas vão aceitar caladas esse avanço desse Supremo, cada vez mais Supremo, que não dá direito à voz, ninguém vai aceitar. Então, mas que os nossos deputados e senadores também escutem o recado, Mark. Pelo amor de Deus, que eles escutem e repensem o formato como são escolhidos os ministros.